Fala pessoal, Silvio Sobreira na área, tudo bem com vocês? Vim no vídeo de hoje falar um pouco sobre direito dos titulares na LGPD. Então roda a vinheta aí e a gente já se fala. Fala pessoal, bom, a ideia é a gente falar de direito dos titulares, tá? Acho que esse é um grande pilar em relação à nova legislação, né? A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. A lei prevê 11 direitos, tá? Que nós titulares temos. Efetivamente é um marco regulatório, uma conquista para nós, a LGPD, né? Ela complementa o Marco Civil da Internet de 2014. Vamos falar dos 11 direitos que nós titulares temos em relação ao LGPD, tá? Existem algumas regras específicas, tá? Por exemplo, a lei pede que você atenda às solicitações, né? Você controlador ou operador, empresa que trata dados pessoais, que você atenda às solicitações dos titulares em até 15 dias contados da data de solicitação, tá? E esse prazo não é um prazo negociável. Então, esse é um primeiro ponto na hora que a gente pensa internamente, né, dentro de casa, em relação às empresas, de como organizar e estruturar essa forma de receber as solicitações, o atendimento e o feedback, o retorno para o titular, né? Um ponto importante é que as solicitações, seja dos titulares ou o fluxo de atendimento interno na companhia, é importante a gente conseguir evidenciar, né, não só a solicitação do titular, como o atendimento também nosso interno. Esse prazo, de novo, ele não é um prazo negociável, tá? O que a LGPD pede é que não exista um custo inserido para o titular a partir das solicitações, né? Então, você tem esse prazo aí de atendimento de até 15 dias contados da data da solicitação, sem um custo envolvido para o titular. E aí, Silvio, quais são esses 11 direitos, né? Acho que a grande questão, e alguns são polêmicos em relação a alguns tratamentos, tá? A gente tem, por exemplo, confirmação da existência, né? Então, o titular tem o direito de entrar em contato com um controlador ou operador, o que efetivamente trate o seu dado pessoal, para confirmar a existência de um tratamento, né? Efetivamente, acesso ou possível correção aos dados dele, titular, que tenha na base. Então, quando você pensa num relacionamento, por exemplo, com o varejo alimentar ou um segmento de farma, por exemplo, você tem o direito de entrar em contato com o controlador para confirmar a existência do teu dado e efetivamente a veracidade que ele tem na base. Anonimização ou bloqueio dos dados, tá? Esse é um ponto ainda um pouco obscuro em relação a deixar aberto para os titulares, tá? Por quê? Seguindo o direito, o titular pode pedir anonimização de um determinado dado. E esse é um conhecimento um pouco mais aprofundado em relação a tratamento de dados pessoais. O importante é a gente pegar esses 11 direitos, né? E um deles, que é reclamação à autoridade, eu vou falar um pouquinho melhor sobre ele. Esse fica a cargo da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, desenvolver um canal de comunicação, mas se a gente voltar para os outros 10, eu preciso entender também, ter essa estrutura muito forte dentro de casa, para que consiga prestar atendimento e resposta ao titular. Quarto direito, né, falamos do terceiro, que foi a anonimização e bloqueio. Quarto, eliminação dos dados. Efetivamente, esse é um dos direitos que causam um pouco de polêmica. Por quê? Silvio, o que efetivamente um titular pode solicitar de eliminação dos dados, né? Onde você, controlador ou operador, tem uma obrigação legal por trás, ou seja, onde você tem um atendimento a uma lei, uma regulamentação, uma resolução, uma normativa, algo específico, você não precisa eliminar, né? Então, se a gente imaginar um ex-funcionário fazendo uma solicitação para a empresa de eliminação dos dados, quando a gente pensa em dados pessoais para fins previdenciários, por exemplo, o INSS pede o armazenamento de dados por 30 anos em boas condições, né? Então,
Os dados pessoais que vão para esses fins, você não é obrigado a eliminar a partir de uma solicitação. Quando a gente pega transações financeiras, por exemplo, os 6 anos de armazenamento que a Secretaria da Fazenda e Fisco pedem, os dados pessoais que vão para esses fins de transações financeiras, você não é obrigado a eliminar. Então, efetivamente, o que eu elimino a partir de uma solicitação? Onde você, controlador ou operador, não tenha uma obrigação legal por trás. Um cumprimento de uma lei, de uma regulamentação, uma portaria, uma resolução, assim por diante. Tá? Por exemplo, meios de relacionamento. Então, quando a gente pensa num cenário de CRM, de marketing, onde você não tem uma obrigação legal por trás, efetivamente você precisa evidenciar a eliminação destes dados. Tá? Algo mais prático no nosso dia a dia, por exemplo, são aqueles e-mails automáticos que nós recebemos, onde você tem uma opção de pedir o descadastramento do teu e-mail para que você não receba mais. Esse é um tipo de e-mail marketing, que a área interna das empresas de marketing acaba utilizando como ferramenta, que é um direito teu agora como titular, a eliminação desses dados, tá? Não só o não recebimento do e-mail, mas que efetivamente a empresa elimine e evidencie para você que ela cumpriu a solicitação. Portabilidade dos dados, tá? Esse é o 5º direito, de 11, falamos da autoridade, que é o 11º, mas 5º direito, portabilidade dos dados. Esse é um outro direito polêmico. Por quê? Acho que vocês vão lembrar quando surgiu a tecnologia de telefonia, que você podia mudar de operadora mantendo o mesmo número. É algo parecido aqui na LGPD, ou seja, digamos que eu sou cliente de uma rede de varejo, por exemplo, que eu tenho um relacionamento há alguns anos, se for um supermercado, um varejo de eletroeletrônico, fashion, algo assim, que tem esse relacionamento mais aprofundado e de algum tempo, a partir da data de vigoração da LGPD, eu tenho o direito de solicitar os dados que a empresa tem internamente para uma futura portabilidade. Essa portabilidade pode ser para algum outro controlador, ou por exemplo, algum outro concorrente, ou efetivamente eu vou mudar de estado e quero me relacionar da mesma forma com um outro determinado controlador, loja, varejo, assim por diante. Tá? O que a LGPD diz? Que você, controlador ou operador, tem que entregar esses dados ao titular de forma estruturada. E aí, o que é essa forma estruturada? Como a gente ainda não tem jurisprudência em relação a algum processo avaliado de forma estruturada, fica a cargo de cada controlador entregar estes dados estruturados, tá, de forma conjunta, e se tiver perfil de consumo também. Então, por exemplo, quando a gente pensa num CRM, ele acaba mapeando o teu perfil de consumo, pensando em loja física, em um ambiente digital já é algo um pouco mais corriqueiro essa monitoração em relação à cesta, à sacola de compra, as últimas compras, mas de qualquer forma o final acaba sendo o mesmo, criando um perfil de consumo. Então, se você, controlador, tiver um perfil de consumo, você tem que entregar também ao titular. Tá? De novo, dentre o prazo, 15 dias contados, sem custo aferido ao titular, tá? Segue as mesmas regras. Sexto, informação das entidades que o controlador compartilhou. Esse é um ponto importante. Acho que hoje em dia a gente acaba entregando os nossos dados a algumas empresas e a gente não sabe efetivamente qual o ciclo de vida que o nosso dado tem dentro da própria companhia e eventualmente para algum outro controlador que a empresa tenha compartilhado. Então agora passa a ser um direito nosso fazer a solicitação e que a empresa informe para quem ela compartilha. Se ela compartilha com alguma outra empresa, com algum outro fornecedor, alguma outra empresa de repente do mesmo grupo, você tem que ter essa clareza. Tá? A empresa tem que te passar essa clareza em relação, essa transparência em relação ao tratamento dos dados pessoais. Sétimo, informação sobre não consentimento. Então isso é importante. A LGPD preza muito pelo vício de consentimento, onde não é uma forma legal, ou seja, você não pode ter vício no tratamento. O tratamento tem que ter a finalidade clara, explícita, legítima, específica,
e o vício de consentimento fere essa legitimidade no tratamento, né? Ou seja, você pede o consentimento do titular para uma finalidade específica e acaba utilizando para diversas outras. É isso que a LGPD busca evitar, né? A gente precisa ter sempre em mente que a LGPD é pautada em ato de boa-fé e transparência. Então, se cada empresa levar isso em consideração a partir de cada tratamento, facilita na hora de você direcionar, por exemplo, os princípios de cada tratamento, né? Então, as informações sobre o não consentimento, por exemplo, efetivamente de algum tratamento específico onde o titular não tenha dado o consentimento explícito para esse tratamento, né? Seguindo, oitavo direito, revogação do consentimento, né? Eu vou gravar um outro vídeo falando um pouco mais sobre bases legais, e consentimento é uma delas, mas essa revogação do consentimento é justamente o que deixa esse tratamento frágil, né? Você imagina que se você monte um processo de trabalho, independente do teu segmento, em cima de uma base legal que é relacionada ao consentimento, ou seja, digamos que vamos usar um exemplo do supermercado novamente. Então eu tenho, por exemplo, um private label, um cartão próprio na minha estrutura, coleto o consentimento do titular para poder informo para ele o tratamento dos dados e quais dados serão colhidos e assim por diante, mas tomo como base o consentimento nesse tratamento e acabo utilizando ele para diversas outras funções. O que é importante a gente lembrar que é um direito do titular a revogação do consentimento. E aí, se eventualmente ele entra em acesso e pede a... Voltando. Se eventualmente ele entra em contato e pede a revogação do consentimento para esse tratamento específico, todo o teu processo de trabalho cai por terra, né? Deixa de ter legitimidade o tratamento do dado pessoal, tá bom? Então é um direito titular, de novo, mesma regrinha, o atendimento em 15 dias contados, sem aferição de custo. O décimo, né, a oposição ao tratamento, é um direito do titular, após ele ter acesso aos devidos dados que tem na base e os tratamentos que são feitos, ele se opor a algum tratamento específico, né? O que precisa ficar claro nessas solicitações, e acho que esse é um ponto importante até mesmo dos nossos vídeos, é poder levar uma visão prática, tá? Para você, amigo, cliente e assim por diante. Se a gente falar de aplicação prática, eu preciso entender que no meu processo de trabalho, onde eu tenha um tratamento específico, por exemplo, num determinado consumo, seja no ambiente digital ou físico, onde você precisa coletar o CEP para poder fazer o tratamento desse dado internamente e você efetivamente fazer a entrega até a residência ou endereço descrito pelo titular. Se o titular faz uma solicitação se opondo ao tratamento, por exemplo, do CEP, precisa ficar claro para ele que ele perde esse benefício do relacionamento, né? Então, esse é um ponto importante. Quando a gente pensa em atender as solicitações, elas também podem ser questionadas e direcionadas, né? Um ponto importante é você atender dentro desse período, né? Silvio, o que acontece se eu não atender dentro do período de 15 dias? O titular pode fazer uma reclamação na autoridade, tá? Fica aberto também para ele, ele tem esse direito. Esse é um ponto importante. Quando a gente fala desse 11º direito aí do titular de reclamação à autoridade nacional, é onde o direcionamento é feito que todo titular pode se tornar um reclamante perante a autoridade, tá? Então, o não atendimento, a falta de transparência, de franqueza, as fragilidades, a falha, tudo isso gera um ambiente hostil em relação ao tratamento do dado pessoal e facilita uma reclamação. E aí eu recebo algumas perguntas também de alguns amigos e clientes, né? Mas Silvio, qual que é o nível desse titular, né, desse meu cliente ou fornecedor ou funcionário para que ele consiga mover uma reclamação para a autoridade? Esse não é o único ponto, né? Ele tem direito porém a gente já vem acompanhando algumas ações de alguns órgãos difusos em relação a atendimento de consumidores, por exemplo, que é uma prática aqui no Brasil, em relação ao atendimento de PROCONs, Ministério Público, o próprio Senacom. Então, esses serão órgãos que estarão, acredito fortemente, bem vigilantes em relação ao cumprimento da LGPD
e a qualquer possível fragilidade. Eu não tenho dúvida que, por mais que um titular possa fazer uma reclamação perante a autoridade, ele acabe procurando o primeiro ponto de contato dele, né? Que sempre foi um PROCON, uma reclamação de um consumo específico. Um exemplo, aqui no estado de São Paulo, o PROCON do estado de São Paulo já tem uma abertura dentro do seu canal de comunicação para reclamações sobre vazamento ou impactos de dados pessoais, né? E lembrando, isso acaba se estendendo para todos os outros PROCONs de outros estados aqui no Brasil. Então esse é um grande ponto, tá? O direito de fazer uma reclamação à autoridade não exime o risco desse titular fazer uma reclamação no PROCON, no Ministério Público, no Senacom. Esses órgãos vão fazer o mesmo direcionamento para a autoridade. E é isso, pessoal. Então, assim, falamos dos direitos dos titulares. De novo, são 11 direitos, onde o direito de reclamação à autoridade, o canal de comunicação, fica a cargo da autoridade com os titulares, e os outros 10 que eu comentei aqui no vídeo, fica a cargo de cada controlador ou operador desenvolver esse canal de comunicação, tá? Então, um ponto importante a partir da data de vigoração da LGPD, o ideal é que todas as empresas tenham esse canal definido, comunicado no seu site, em identidades visuais, para que tenha cada vez mais transparência com os titulares. Beleza, pessoal? Valeu, obrigado. Se você gostou do vídeo, eu vou pedir para curtir, compartilhar. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. A gente procura trazer conteúdo novo a cada semana aqui. E a gente se fala no próximo vídeo. Valeu, pessoal. Obrigado e até mais.